Como que o apóstolo Paulo se relacionava com os irmãos na igreja cristã nascente? Como ele considerava esses irmãos? Qual era o conceito que ele tinha desses irmãos? Veja na carta dos Filipenses e na carta de Colossenses. Filipenses 1, versos 1 a 3. Ele diz assim: A todos os santos em Cristo Jesus, bispos e diáconos, graça e paz. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Colossenses 1, versos 1 e 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, graça e paz. Veja, graça e paz era um cumprimento que ele proferia para os irmãos. Graça e paz. Nossos irmãos católicos ainda hoje aplicam esse, graça e paz, que é muito bonito, por sinal, desejar graça e paz para os outros irmãos. Ainda os outros crentes evangélicos falam a paz do Senhor, que é semelhante a esse, um cumprimento aos irmãos, que mostra a consideração que devemos ter com os irmãos. Mas que era esse os santos em Cristo Jesus, os santos e fiéis irmãos, eles eram santos, eles eram inculpáveis, eles tinham justiça total, justiça plena. O que era esses santos? Santos queria dizer que eles eram separados. Eles eram separados da humanidade, dos outros povos, eram separados das outras pessoas, eram separados pelo Espírito Santo para um uso santo. Eram separados para uma prática santa, para ser um povo especial de Deus. Assim como era o povo de Israel, chamado para ser santo, para ser um povo especial, para ser uma bênção para os outros. O Senhor Deus, quando nos chama para ser santos, para participarmos da sua igreja, é para nos abençoar, mas é que para que nós também abençoemos as outras pessoas. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. É interessante comparar as saudações encontradas nas duas cartas. Em Filipenses, Paulo mencionou bispos e diáconos. Em Colossenses, ele se dirigiu aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Fiéis irmãos refere-se às pessoas que se envolviam em um ministério na igreja. Isso indica que Paulo não se dirigia somente aos membros da igreja, aos membros, mas também à liderança, aos líderes. O apóstolo mencionou funções de liderança descritas com detalhes em outras palavras. Isso mostra que desde o início a igreja já possuía e valorizava uma organização estruturada. A igreja deve ser organizada. A igreja deve ser caracterizada pela organização. Cada uma das partes atuando em organização, atuando em conjunto para o objetivo principal da igreja, que é a pregação do evangelho. Treinamento de missionários. Treinar missionários como Timóteo e Epáfras e preparar líderes para as igrejas era uma das prioridades de Paulo, pois ampliava os seus esforços. Havia uma estratégia para alcançar novos convertidos e fortalecer a igreja. Os primeiros adventistas seguiram um modelo de organização da igreja do Novo Testamento, como mostram os artigos da revista Review, revista oficial da igreja da década de 1850. Tiago White escreveu: A ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a igreja de Cristo. Se algo adicional for necessário, teria sido dado por inspiração. Meus irmãos, a igreja deve ser organizada. A igreja local deve ser organizada. Essa igreja local deve estar relacionada com as outras igrejas, com administrações superiores. Essa é a organização da igreja. A igreja de Deus, irmãos, não pode ser uma igreja de bagunça, uma igreja onde cada um faça exatamente o que quiser, mas uma igreja que tenha normas, uma igreja que tenha organização, uma igreja que tenha hierarquia. E isso era demonstrado lá na igreja cristã primitiva, nas primeiras igrejas, nas igrejas da década de 60 depois de Cristo, da década de 50 depois de Cristo. Organização. Organização para o progresso. Organização para o progresso da igreja. Organização para cumprir a missão que o Senhor deu. Se não tiver organização, irmãos, como é que vai pregar a toda nação, tribo, língua e povo? Somente com organização. E eu quero aqui agradecer ao Senhor Deus pela organização da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Igreja Mundial, que demonstra, através da organização, que sendo organizada, a igreja progride,
a igreja cumpre a missão. E que cada um de nós, como membros individuais desta igreja, desta corporação, que tem milhões de membros, nós possamos cumprir também, individualmente, a vontade do Senhor Deus, que é de que preguemos o Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo.